Bom dia, queridos amigos. Tô atrasada, mas cheguei. 2 minutinhos aí de atraso, mas estamos aqui para começar mais uma reflexão no dia de hoje. Cadê minhas lamparinas? Atrasei, mas cheguei. Bora, galera, bora fazer uma reflexão. Bom dia, Anderson. Anderson, essa reflexão é para você hoje, hein? Nós falamos a respeito desse assunto ontem, vai ser bem interessante para você essa reflexão. Cadê minhas lamparinas? Onde está todo mundo? Bom dia, pessoal. Bora acordar. Vamos começar essa reflexão de hoje, falando a respeito de um tema muito importante, super interessante, que as pessoas normalmente me perguntam bastante a respeito desse tema, porque eu tenho um pouquinho de vivência nesse assunto. Bom dia, Rosângela, Deadib, deve ser a Deia, né? Deia, muito bem-vinda. Rosângela, muito bem-vinda. Gabi, bem-vinda. Bora começar mais uma reflexão do nosso livro Religião dos Espíritos, com Chico, através de Emmanuel. E fenômeno mediúnico nós vamos falar hoje. Vamos falar desse tema do item 57, da reunião pública do dia 21/8/59, questão 525. Bem-vindo, Antônio. Então, bora lá. Nós vamos falar do fenômeno mediúnico. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou só com... Eu acho que dá para ouvir bem, né? Fenômeno mediúnico é de todos os tempos e ocioso seria mostrar no estudo simples o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. Então aqui Emmanuel já traz no primeiro parágrafo dizendo que não adianta a gente querer trazer vários exemplos de influências mediúnicas ao longo da nossa história, porque todas as religiões, todos os caminhos religiosos têm influência da espiritualidade. Olha que interessante. Importa anotar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados ali pesar no orçamento psíquico, promovem medidas com que supõem garantir-lhes segurança e tranquilidade no reino da morte. Egípcios, assírios, caldeus, gregos, israelitas e romanos prestaram-lhe homenagens e considerações, e para vê-los e ouvi-los, conservam consigo certa classe de iniciados característicos. Equivalendo aos médiuns modernos, havia sacerdotes em Tebas, magos em Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e arúspides em Roma. Olha só, gente, a gente é influenciado pela espiritualidade o tempo todo. Todos somos médiuns, de alguma forma nós fazemos esse intermédio com a espiritualidade, estamos tendo essa influência o tempo todo. Bom dia, Angel, bom dia, Antônio. Flavinha, Rilson, muito bem-vindos. Bárbara, sejam muito bem-vindos. Então, olha só, ele já começa a falar aqui a respeito dos egípcios, dos assírios, de o quanto eles já tinham essa influência, já desde aquela época, né? E aí, quando ele fala a respeito dessa influência, o quanto isso influenciava também na cultura deles, na forma como eles, né, eles guardavam, né, os mortos, de alguma forma eles preparavam, né, essas pessoas que desencarnavam, eles tinham todo um preparo, porque eles sabiam de uma continuidade aí da vida. Então Emmanuel vem relembrar tudo isso. E além disso, eles também tinham aí magos, né, pessoas que eram consideradas sacerdotes, oráculos, que eram de alguma forma consultados e que recebiam, né, essa influência da espiritualidade. Então eles tinham esse costume de consultar antes de algumas decisões importantes, né, para aquela comunidade ou para aquela sociedade, eles faziam essa consulta para oráculos, para magos, né, e cada um chamava aqui de uma forma. Administrações e cometimentos, embaixadas e expedições, exércitos e esquadras movimentavam-se, quase sempre sob invocações e predições. E aqui é interessante quando ele fala a respeito dessa questão das invocações de esquadras, né, de exércitos, que existiam sim, né, toda essa movimentação e essa influência da espiritualidade, e quando a gente para pensar a respeito das guerras, a gente percebe que essa influência pode ser benéfica ou maléfica, né? Então cabe a nós aqui entender qual é essa mensagem é para o bem ou é para o mal, e muitas vezes a gente acaba ouvindo também essa influência para o mal e se utilizando dela, né, no nosso dia a dia, muitas vezes sem perceber,
porque essa intuição ela não é uma intuição muitas vezes muito clara de que é uma intuição, né, espiritual, que é uma intuição através da mediunidade. Muitas vezes a gente imagina que seja nosso próprio pensamento, o nosso próprio instinto que nos leva a fazer determinadas coisas e tomar determinados movimentos. E aí agora eu queria trazer um pouquinho a respeito disso que eu comentei, no que está na questão mesmo, 525, quando Kardec questiona os espíritos. A questão 525 fala sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da nossa vida. E Kardec questiona: os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? E aí os espíritos respondem: seguramente, visto que te aconselham. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem? Quer dizer, eles têm alguma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Né? Ele pergunta novamente. E aí os espíritos respondem: sim, mas eles nunca agem fora das leis naturais. E aí é por isso, né, ele conclui aqui no resuminho dessa questão, que é por isso que muitas vezes a gente imagina que seja algo natural que venha induzido pelos nossos pensamentos, pela nossa própria intuição. Então ele fala que isso parece muito natural e é difícil distinguir o que é nosso pensamento, né, do nosso espírito, e o que é realmente essas intuições que vêm da espiritualidade. E aí ele coloca aqui duas pessoas que muitas vezes pareçam se reencontrar, né, que foi um acaso que fez duas pessoas se reencontrarem. Na verdade pode ser que a espiritualidade esteja ali, né, direcionando elas através do pensamento para ir para determinado caminho. E aí por isso elas se reencontram. Ou para fazer você passar em determinado lugar que é necessário que você passe. Então eles te induzem, né, a ir para aquele determinado lugar. Ou mesmo o próprio impulso aqui, né, do resultado do que eu quero obter. Então eu quero obter alguma coisa, a espiritualidade vai me direcionando muitas vezes para aquele caminho. E nós achamos que é a nossa intuição, que é a nossa própria vontade. Bem-vindo, Denis, Ricardo, Karen. Beijo grande, Karen. Saudades. A Bárbara também está aí com a gente. O Marco. Marco, seja muito bem-vindo. Então olha que interessante, a espiritualidade muitas vezes nos influenciando e nós achando que é nosso pensamento. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos. E realmente, né, eles se preparavam muito a respeito dessa passagem. Tinha todo um preparo, né, porque eles entendiam de alguma forma, eles sabiam, né, da existência da vida futura, mas eles não conseguiam compreender como nós compreendemos hoje. E na verdade a gente está largando esse corpo material e não precisa de todo esse preparo, né, para aquele corpo material, porque quem sobrevive é só o espírito e não o corpo material, mas eles faziam todo um preparo porque eles entendiam essa questão da vida após a morte, mas não conseguiam diferenciar que existem dois corpos, né? Um corpo espiritual e um corpo material. A comunidade ninivita consulta adivinhos e astrólogos. Ninivita, gente, é uma civilização que está na capital de Ninive, capital de Assíria, que era um país, né, da época. Especifica a tradição que a alma de Teseu, em refulgente armadura, guiava as legiões helênicas em maratona. Ou seja, a espiritualidade levando, né, essa galera toda aqui para, de alguma forma, batalhar, né, entrar em guerra, influenciando aqui também em relação a essas questões. Muitas vezes a nossa influência aqui espiritual não é 100% boa, né? Quando a gente pensa, alguém é médium, né? E tem aí de alguma forma o contato direto, a influência direta com espíritos. Nem todas as influências que nós temos são positivas, então a gente tem que de alguma forma aqui pesar, né, essas mensagens, essa intuição que nós temos e de alguma forma filtrar isso, porque independente da intuição nós temos o nosso livre-arbítrio de ouvir ou não essas mensagens. E quanto mais a gente estuda aqui a doutrina espírita, melhor é, né, a forma como a gente consegue diferenciar o que é nosso, o que é do nosso espírito e o que é influência aí da espiritualidade. Conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escreveram terríveis sentenças no festim de Baltazar. E aí eu quero parar aqui nesse item do festim de Baltazar para dar uma aprofundada aqui com vocês em relação a isso, porque é maravilhosa a história do festim de Baltazar. Baltazar era o filho do rei Nabônida. Se eu falar algum nome errado aqui, gente, vocês me perdoem. Nabônida. E ele tinha influência da escrita direta. O que é a influência da escrita direta? Diferente da psicografia,
em que você tem a aproximação de um espírito é através do pensamento médio escreve, né? A escrita direta nada mais é do que o próprio espírito pegando as mãos do médium e escrevendo. Então é diferente, não é através do pensamento pela escrita. É diretamente, né, essa escrita direta do próprio espírito. E diz, né, aqui inclusive tem passagens dentro do livro do Espírito falando dessa passagem do festim de Baltazar, que Baltazar escreveu 3 palavras ali através da escrita direta, influenciado pela espiritualidade superior. E ele disse Manetecel Paris. São essas 3 palavras que ele escreveu. O que significavam essas palavras, né? Eram, de alguma forma, a influência da espiritualidade superior, mostrando para Baltazar que ele estava indo para o caminho errado, que ele deveria mudar a forma que ele estava conduzindo a vida dele. Por quê? Porque Baltazar era uma pessoa extremamente corrupta, extremamente voltada às orgias, extremamente voltada a guerras, né? Então ele de alguma forma recebia essa influência e se conduzia através dessa influência. Então em algum momento os espíritos superiores fizeram ali através da escrita direta uma mensagem direta para ele, para dizer acorda, vamos mudar de rumo, você está indo pelo caminho errado. Então, a gente tem isso também descrito lá no livro dos médiuns, falando a respeito dessa passagem. Olha que interessante, e aqui Emmanuel vem nos relembrar. A sociedade patrícia celebra as festas lemúrias, com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Olha só os patrícios também aqui, né? De alguma forma recebendo essa influência da espiritualidade e faziam festas para essa comemoração. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos da espiritualidade evidenciavam-se mescladas de sombra e de luz. Por que será, né? Então, nós estamos sendo influenciados o tempo todo, nós estamos aí no mundo de provas e expiações. E vamos pensar que nessa época era muito mais primitivo do que agora, e ainda assim hoje nós temos médiuns aí recebendo também influências da sombra, não só da luz. E tudo vai depender aqui de como nós estamos sintonizados com esses espíritos, de acordo com as nossas ações. Então, se a Monique de alguma forma faz, né, uma ação para o bem, está sendo conduzida para uma ação para o bem, ela de alguma forma recebe sempre influências mais positivas. Agora, se ela está ali na orgia, né, se ela está promovendo guerra, inimizade, né, está sempre ali discutindo com as pessoas, né, ela acaba também recebendo essa influência de espíritos que estão naquela mesma condição. Então, na mediunidade é da mesma forma. Quando a gente se sintoniza com pensamentos positivos, né, com uma influência positiva, nós temos aí espíritos nos auxiliando de forma positiva. E se nós também temos esse convívio, essa proximidade mental e, né, de pensamento com espíritos que também estão na mesma sintonia que nós, né, fazendo mal, indo para esse lado sombra, a gente acaba também tendo essa influência. Por isso, médiums... Fica aí a dica, nós precisamos de alguma forma estar sempre antenados aos nossos pensamentos. Porque a gente não está o tempo todo pensando coisa positiva, gente. A gente não está no mundo ali, no mundo puro, no mundo angélico. Nós estamos no mundo de provas e expiações, então nós estamos sendo testados o tempo todo. Eu mesmo, como médium, estou sendo testada o tempo todo. Então a gente tem que ficar de olho, tem que ficar atento com essas influências muitas vezes negativas que a gente recebe. E com o tempo estudando, a gente consegue saber o que é nosso e o que é influência. Então, quando começa a vir aquele pensamento negativo, né, que quer deixar a gente para baixo, ou que quer nos influenciar para uma ação que vai fazer mal para alguém, ou que vai fazer mal para nós mesmos, opa, peraí, aí já acende aquela luzinha aqui, ó, aquele alerta de, gente, vamos mudar esse pensamento, isso daqui não é meu, eu não sou assim... Deixa eu mudar esse pensamento e deixa eu me conduzir para o caminho certo, né, para o caminho reto. E quantos, né, nessa história da humanidade, como Emmanuel nos traz, receberam essa intuição negativa e fizeram determinadas ações através dessa intuição. Mas nós temos o livre-arbítrio das nossas escolhas. Então é por isso que nós temos que orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Tem que estar sempre ali de olho naquilo que a gente está pensando, da forma como nós estamos nos conduzindo. Qual é a influência que eu estou recebendo da espiritualidade? Qual que é a influência que eu estou, né, recebendo? E a gente não recebe só a negativa, muitas vezes a positiva também, porque nós temos os nossos anjos da guarda, os nossos mentores nos auxiliando o tempo todo. Depende de nós, né? Qual é aquela que você quer ouvir? É desse espírito que está tentando te influenciar para o mal ou o espírito que quer te influenciar para o bem?
Aí Ricardo colocou, né, de acordo com os pensamentos atraímos os espíritos, exatamente. Então é isso, nós nos sintonizamos com aquilo, né, que nós pensamos, com aquilo que está de acordo com as nossas ações. Por isso que muitas vezes eu gostei de uma passagem, não vou lembrar qual livro que eu vi de Emmanuel, pode ter sido no Evangelho de Emmanuel, acredito que foi nesse que eu li. Que muitas vezes, né, os espíritos têm aqui uma programação reencarnatória de determinadas ações, de passar por determinadas provas e expiações, só que ela começa a mudar esse destino, ir para caminho do bem, começar a auxiliar, né, auxiliar as pessoas, exercer a caridade, e através dessa caridade, a espiritualidade começa a se sintonizar com essa pessoa também. E muitas vezes muda, inclusive, aquelas provas que ela precisava passar. Porque ela era muitas vezes um espírito que precisava trabalhar certa imperfeição, mas por conta do próprio espírito, do eu aqui, do espírito da Monique, eu fui lá e mudei, né, o meu ponto de vista, comecei a exercitar a caridade, a espiritualidade fala, peraí, a Monique está exercendo a caridade, está fazendo um trabalho diferenciado ali. Então, por que eu vou fazer ela passar por essa prova? Vamos ajudar ela, vamos estar próxima aqui dela para melhorar ainda, intensificar esse trabalho de caridade. Então, olha a força que nós temos aí do pensamento. É isso mesmo, Antônio. O pensamento é força. Bons pensamentos geram coisas positivas para a gente, né? No delírio de símbolos e amuletos, em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Então, olha aí, a positividade, né, e a negatividade em relação às ações dessas pessoas aí da antiguidade. Muitas vezes não tinham esse conhecimento que nós temos. Então, dado que nós temos esse conhecimento da doutrina espírita, podemos estudar, podemos trabalhar essas questões, nós temos maior responsabilidade. Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico, por toda parte, é estimulado à redenção da consciência. E eu gosto de Emmanuel porque Emmanuel traz, né, as características desses espíritos da antiguidade, né, os erros e acertos desses espíritos, e sempre traz o nosso Mestre Jesus aqui como sendo o nosso guia, o nosso exemplo, como a gente deveria seguir, e relembrando que ele passou por aqui exemplificando, e que de alguma forma a gente precisa buscar, né, esse exemplo, porque ainda hoje nós não conseguimos chegar até ele, né, mas temos esse exemplo para que a gente possa utilizar como guia. Então ele fala assim, é assim que surpreendemos o Divino Mestre afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugam, mas também a criar em si própria as qualidades condignas com que se fará mais tarde a mensageira ideal da ressurreição. Cadê Camila Tosini? Camila Tosini está aí com a gente? Camila, nós falamos a respeito de Maria de Magdala e era exatamente esse ponto aqui que Emmanuel nos traz, que é a chave para aquela nossa dúvida a respeito de Maria de Magdala. Vou compartilhar aqui com vocês, mas deixa eu só ler aqui o que Antônio colocou. Bons pensamentos gera reciprocidade de amor, exatamente. A amiga espírita Flavinha colocou aqui, nada é sacramento. Exato, exatamente. Então, assim, depende muito do que nós queremos, né, de qual caminho nós devemos seguir, e aí nosso livre-arbítrio tem total influência aqui. Mas voltando aqui a Maria de Magdala, vou compartilhar aqui com vocês, Camila Tosini, a gente fez uma reflexão a respeito de Maria de Magdala, e no meio da reflexão a Camila fez a seguinte pergunta para mim, mas será que Maria de Magdala era o espírito superior? Era um espírito inferior? Porque no final da vida dela, olhando toda a passagem de Maria de Magdala, no final da vida dela, ela se transformou de uma forma absurda, né? Inclusive, no seu desencarne, Jesus foi resgatá-la e falou, venha, né? Você passou aí pela porta estreita. Mas, se a gente for olhar, né, antes desse encontro dela com Jesus, ela tinha uma vida fácil, uma vida das paixões, né? De alguma forma, ela estava ali sempre meio aos patrícios, né? Aproveitando dessa beleza física que ela tinha, para, de alguma forma, desfrutar uma vida mais fácil.
E aí quando Camila me questionou isso, mas será que ela era um espírito superior? Será que era um espírito gente como a gente, né? Era um pouco disso que ela quis trazer. E aí eu falei, Camila, a gente vai ficar muito aqui eu acho que, né? Eu acredito que, porque eu não tinha visto nenhuma passagem falando a respeito disso, se realmente ela teve uma grande mudança, era um espírito superior que de alguma forma, né, veio exemplificar e tinha uma ação missionária, ou se ela era um espírito gente como a gente, né? E agora Emmanuel vem trazer aqui pra gente a respeito dessa questão de que ela sofria perseguições, né? Então, ela tinha essas perseguições aqui da espiritualidade que subjugavam ela, ou seja, que de alguma forma influenciavam negativamente essas ações. Ou seja, era um espírito gente como a gente, né? Lógico, olhando, né, a condição que ela estava naquela época, muito mais avançada do que nós, né? No momento que nós estamos, um espírito com certeza diferenciado, mas ela sofreu influência. E no momento que ela conseguiu aqui, né, ter o acesso diretamente com Jesus, ela conseguiu de alguma forma se desvencilhar dessa influência negativa e ir para a influência positiva do mestre. E que mais tarde ela se tornou aí essa grande divulgadora do evangelho. O Antônio colocou aqui, quais os livros que falam sobre Magdala? Antônio, tem vários, viu? Se quiser, depois eu mando para vocês, mas o que eu fiz o estudo, que foi esse que eu estou comentando aqui com a Camila, foi Boa Nova, de Humberto de Campos. Mas tem outros livros que falam a respeito da vida de Maria de Magdala, eu posso passar algumas outras referências para você. Sociólogo, bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cristina. Então, olha que interessante. Socorre generosos e alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os atenazam. Olha que interessante quando fala a respeito disso, quando a gente estuda, né, Maria de Magdala, ou estuda esses outros espíritos que passaram ali no caminho de Jesus, muitas vezes a gente não tem essa percepção e Emmanuel vem nos trazer. Eles estavam sendo influenciados o tempo todo por essa espiritualidade muitas vezes inferior, que colocava ali nos pensamentos desses nossos irmãos pensamentos negativos. Pensamentos, né, de colocar essas pessoas para baixo, de muitas vezes influenciar para que elas não conseguissem perceber o potencial que elas tinham de cura, o potencial que elas tinham de libertação, o potencial que elas tinham de mudar as ações delas no dia a dia, né? Você soube que existe um evangelho apócrifos de Maria de Magdala, Antônio? Não. Depois você compartilha comigo? Eu compartilho com você os livros que eu conheço e a gente está aqui aprendendo junto com vocês também. Não conheço, manda para mim, a gente estuda aqui junto e a gente compartilha, dependendo da mensagem, a gente consegue até compartilhar aqui com os nossos amigos, né? Passo, Cristina, eu passo para vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou postar, dado que tem mais pessoas aqui pedindo passagens de Maria de Magdala, eu vou resgatar do meu estudo aqui de Maria de Magdala todos os livros que falam a respeito dela, né? Que eu conheço, né, que está aqui dentro do meu conhecimento, e eu compartilho com vocês aí nos posts que eu faço no meu Stories, tudo bem? Beleza, eu compartilho então com vocês, pessoal. E olha só que maravilhoso, então, Jesus, com essa generosidade, ao passar por essas pessoas, identificava então essa influência negativa e conseguia resgatar essas pessoas muitas vezes daquele sofrimento, daquela angústia. Eu fico imaginando aqui a mulher hemorrágica, né? Que tinha aquela hemorragia, a gente sangrava o tempo todo e foi só simplesmente ter o contato ali direto com Jesus, que era um espírito maravilhoso, com certeza magnetizador de cura, e conseguiu tirar essa influência negativa da mulher hemorrágica. O homem cego também. Então imaginem Jesus fazendo todas essas curas e os espíritos aí auxiliando também nesse momento. Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas e, tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, condulo pouco a pouco à exaltação apostólica. Olha aí, Simão Pedro também recebendo influência negativa da espiritualidade, e Jesus de alguma forma consegue resgatar através dessas fraquezas que ele tinha, dessa influência que nosso livre-arbítrio também nos dá, né? Então a gente está sendo influenciado, a gente está aceitando essa influência, Jesus vai lá e tira Simão Pedro dessa condição, honorificando a humildade de Estevão
que suporta sereno as fúrias que o apedrejam, né? Acionando-lhe os mecanismos da clarividência. E o mártir percebe-lhe a presença sublime antes de se render à imposição da morte. Aqui, gente, falando de Estevão, ele falando de forma positiva, o quanto Jesus conseguiu influenciar naquele momento ali do desencarne de Estevão, ao perceber a fé que Estevão tinha a Jesus, mesmo não o conhecendo, porque Estevão não teve passagem com Jesus. Ele ouviu falar sobre Jesus, se interessou pelo evangelho de Jesus e a partir daí começou a segui-lo. Diferente dos apóstolos que estavam ali acompanhando Jesus e tiveram a possibilidade dessa presença, Estevão não, mas ele era completamente, ele era realmente, vamos dizer assim, fiel aos ensinamentos de Jesus. E no momento que ele é apedrejado, por Paulo de Tarso, quem vem receber Estevão? É o próprio Jesus, através dessa clarividência. E quando a gente fala aqui de clarividência, gente, isso não significa que Jesus estava lá. Então, isso significa que ele se projetou para que Estevão pudesse vê-lo. Com essa presença sublime antes de se render à imposição da morte. Compadeceu-se de Saulo de Tarso, obsediado por seres cruéis que os transportavam em desalmado verdugo, e aparece-lhe em espírito na senda de Damasco, para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. Olha aí Paulo de Tarso, gente, quem não leu esse livro, Paulo e Estevão, do Chico, leiam esse livro, porque é realmente maravilhosa a história de Estevão e de Paulo, e de todo esse momento aqui, de Saulo de Tarso se transformando em Paulo, e olha a influência também, ele sendo obsediado por espíritos que influenciavam ali negativamente. Imaginem Jesus com essa missão que ele veio, nos demonstrar aqui no nosso planeta Terra, e a espiritualidade, de alguma forma, desses espíritos, que não queriam que Jesus conseguisse cumprir essa missão, influenciando as pessoas para que ele não conseguisse passar todos esses ensinamentos. E através, Jesus, ao identificar ali em Saulo a possibilidade de uma pessoa que conhecia as leis mosaicas, que era fiel às leis mosaicas, estava sendo influenciado por essa espiritualidade inferior, ele fala, peraí, eu vou aparecer para ele, porque ele consegue mudar esse destino, mudar esse caminho. E olha a maravilhosa trajetória depois de Paulo. E para ensiná-lo através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. Porque era um cara que, de alguma forma, já tinha ali uma fé verdadeira, mesmo sendo nas leis mosaicas, apesar de receber essa influência espiritual. Isso me faz lembrar o quanto nós também, espíritas, tendo esse conhecimento que nós temos da espiritualidade, muitas vezes também tendo a possibilidade de fazer um trabalho diferenciado, tendo a oportunidade de ter essa mediunidade mais aflorada em nós, quantos espíritas médiuns, de alguma forma, seguem para o caminho errado, e acabam ficando subjugados por espíritos que não têm uma boa intenção ou que não fazem um trabalho para o bem, começam a se envaidecer também de determinadas comunicações, começam a se sentir superiores em relação a outras pessoas. Quando eu falo outros espíritos, gente, encarnados e desencarnados, em relação aos nossos irmãos aqui de convívio mesmo, começam de alguma forma a alimentar essa vaidade e quando se percebe está sendo influenciado por espíritos que estão se aproveitando daquela situação, E aí começam a receber entidades com nomes extremamente conhecidos, Então, e aí acreditam, através dessa influência de espíritos que são espíritos inferiores, muitas vezes nossos irmãos que não estão entendendo ali a condição deles na espiritualidade, ficam se aproveitando e tirando sarro desses médiuns. Então a gente tem que ter muito cuidado e sempre pé no chão para a gente saber o que estamos fazendo com essa possibilidade, de ter essa comunicação com a espiritualidade, com esse nosso trabalho de mediunidade. E continuando-lhe o mistério divino, dispomos hoje na terra da doutrina espírita, a restaurar-lhe as lições como força que educa o fenômeno psíquico.
joeirando-lhes as expressões e demonstrando-lhe a todos que não basta mediunidades fulgurantes, endereçadas ao regozijo da inteligência, no palanque das teorias e no banquete das convicções, e sim que, sobretudo, é inadiável a purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. O Emmanuel conclui aqui nossa reflexão, falando a respeito da importância do nosso trabalho e desse conhecimento da doutrina espírita, mas não adianta só conhecer a teoria, mas a gente precisa pegar essa teoria e colocar em prática, porque muitas vezes a gente vai no centro espírita, a gente frequenta o grupo mediúnico, a gente tem todo esse conhecimento, a gente percebe através da mediunidade toda a experiência de irmãos nossos que passam por determinadas situações, mas a gente sai ali do centro espírita, vai para fora, né? Sai ali daquele ambiente que é todo preparado pela espiritualidade, e quando a gente está na rua a gente faz diferente. Então nós precisamos aí, né, nos vigiar, nos policiar. O sociólogo diz que na Netflix tem um documentário muito legal sobre Maria de Magdala. Eu tô sabendo, sociólogo, eu tô para assistir esse documentário, já é a segunda pessoa que fala a respeito desse documentário e eu vou assistir. Depois eu comento com vocês o que eu achei. Carol, seja muito bem-vinda. Um beijo, minha querida. Cristina, Ricardo. O Antônio colocou aqui, o mais lindo da passagem da mulher hemorrágica é o fato de Jesus sentir sair a energia dele. Olha só. Maravilhoso, né? Ricardo colocou aqui que também leu. Cristina está dizendo que estou lendo e amando. Gratidão. Ó, gente, Babi, obrigada por estar aí sempre com a gente também. Pessoal, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Stories aqui no Instagram, falando a respeito da próxima leitura do nosso próximo estudo. Já estou recebendo algumas dicas aí, estou postando quais são os livros que vocês estão indicando para a gente continuar o estudo. Com certeza em 2021 nós finalizaremos o nosso livro e eu gostaria de fazer um estudo com vocês de outro livro espírita. E aí eu estou abrindo aqui numa caixinha de perguntas quais são os livros que vocês gostariam de estudar. Se tiver algum livro que eu já postei e vocês curtiram e gostaram, comentem. Ah, eu quero esse. Porque eu, por enquanto, recebi várias indicações e não teve nenhuma pessoa que passou o mesmo livro. Então, a gente está com várias opções aí. Eu estou esperando alguém falar, ah, eu gostei desse, para poder começar a diferenciar qual é o livro que a gente vai passar a estudar. Tá bom? Então, fiquem à vontade aí para comentar, mandar no privado. Aquelas pessoas que estão mandando no privado, eu também estou publicando, tá? Qual é o livro. E vamos ver se a gente consegue pegar um livro mais votado, porque se todo mundo indicar um livro diferente, vai ficar difícil para escolher. Aí eu vou ter que fazer no Unidunité. Então, maravilhoso. Gente, Emmanuel, ele sempre traz aqui, eu gosto quando a gente faz o estudo do livro, não só a leitura, porque quando a gente faz o estudo, a gente se aprofunda mais, né? Então, a gente vai grifando aqui as palavras, vamos grifando os casos, exemplo, esse caso aqui de Baltazar, que a gente se aprofunda um pouquinho mais, porque a gente não fica somente na leitura superficial, mas a gente começa a linkar aqui com outros pontos, né, outros itens que a gente já leu também, e a gente tem a oportunidade de compartilhar com vocês outras leituras também, né. Eu acho que essa é a intenção aqui do nosso trabalho, é de alguma forma auxiliar vocês, e a gente sabe, né, como eu já passei por essa experiência de, me descobri médium, né? Não, tem muitas pessoas que nascem médium, né? E de alguma forma já começam a ter esse contato direto com espíritos logo de pequeno, então parece ser uma coisa muito natural. Mas muitas pessoas têm esse contato, conseguem começar a perceber esse sentimento, né? Essas sensações de aproximação da espiritualidade e da mediunidade já na vida adulta e tem muito medo, por quê? Porque a gente percebe que tem filmes aí falando a respeito de espiritismo, falando a respeito de vida após a morte, de espíritos que entram nas casas, que querem se comunicar, e normalmente os filmes mostram numa visão muito, vamos dizer, muito assombrada, né? Uma visão muito negativa, uma visão de filmes de terror. E, na verdade, a espiritualidade não é nada disso. Lógico que existem espíritos que podem nos influenciar para o mal, mas se a gente for parar para pensar que a gente está sendo influenciado o tempo todo, isso acontece e a gente não está nem percebendo, né? Quando a gente começa a ter esse contato mais ostensivo com a espiritualidade, muitas pessoas têm medo. E eu recebo bastante mensagem aí no direct, né? De pessoas que, nossa, eu descobri agora, Monique, você tem umas sensações assim, eu não sei exatamente o que é.
E aí a gente sabe, a gente percebe que a espiritualidade, que é de alguma forma mediunidade, que a espiritualidade de alguma forma vai utilizar essa pessoa de instrumento e ela não sabe por onde começar. Então é super importante começar a estudar a doutrina espírita. Eu normalmente indico alguns livros que me auxiliaram, e aqui é a experiência da Monique, tá, gente? Eu não tô indicando o livro para de alguma forma ajudar alguém que ia vender livro, não é nada disso, mas foram os livros que me auxiliaram, e a maioria dos livros que eu indico, em sua maioria, você consegue achar na internet, no Google, joga o nome do livro em PDF aí na internet, vocês conseguem achar, mas é justamente para conseguir auxiliar essas pessoas que passaram por algo que eu passei. Eu mesma, quando me percebi médium, eu fiquei com muito medo, eu tinha muito medo. Porque eu imaginei que eu só estaria ali acompanhando minha mãe, que já era médium, né? De vidência. E quando eu me percebi médium, eu assustei muito, porque quando eu dei a minha primeira mensagem, né? Quando eu tive essa primeira comunicação com o espírito, que era um espírito sofredor, que estava sofrendo muito, eu assustei, porque aquela frase não era minha. Então eu travei na hora de falar, né? Então eu estava ali como se eu tivesse só mandando, né, vibrações para o grupo que estava ali, o grupo mediúnico que eu participava, que era o grupo de estudo, e de repente eu comecei a falar coisas que não eram minhas, e foi um susto para mim. Então, a gente sabe a dificuldade que é conseguir, no início, compreender isso, tirar esse medo que nós temos, né, logo de partida, e quando a gente começa a estudar, começa a entender, a gente percebe que estudar não vai piorar a situação, vai melhorar, porque nós vamos ter controle a respeito dessa mediunidade. E a partir do momento que a gente estuda, a gente consegue diferenciar o que é meu e o que é dos espíritos. E a gente consegue, de alguma forma também, saber qual é o lugar e a hora certa para fazer esse tipo de trabalho. Que não é dentro da minha casa que eu vou fazer, dar uma mensagem, eu vou comunicar com espíritos. E se acontecer isso, se eles te procurarem dentro da sua casa, você consegue, de alguma forma, através do estudo, se comunicar com eles, ter essa serenidade de falar, amigo, não é aqui que a gente vai se comunicar. Tem um lugar certo, lá, a Monique só trabalha, né, a mediunidade no domingo. Então, no domingo, você vai comigo no centro espírita. Hoje não. Hoje aqui a Monique na casa dela, com a família dela, e a gente consegue, de alguma forma, se comunicar através do pensamento com esses espíritos que se aproximam. Então, isso dá muita tranquilidade, muita paz pra gente. E a gente aprende muito com esse trabalho da mediunidade. Então tem muita gente que pergunta, mas eu não quero trabalhar com isso, por que eu vim com isso? Não quero, tenho medo. Gente, é maravilhoso, né? Assim, a gente aprende, principalmente a gente aprende muito, porque muitas pessoas falam, é um dom. Não, não é um dom. Não é fácil ser médium, não é fácil sentir o que outros espíritos estão sentindo, porque a gente sente as dores, né? A gente se põe muito no lugar da pessoa que está passando por determinado sofrimento. Não é simples, não é fácil. Mas quando a gente tem vontade, a gente aprende muito com essas histórias e a gente se põe, a gente está ali no lugar do outro, né? A gente está, de alguma forma, passando também por aquele sofrimento. Então é maravilhoso esse trabalho e o quanto a gente cresce como espírito, como a Monique cresce, quanto a pessoa que tem essa mediunidade cresce como espírito, conhecendo a história de outras pessoas. É um trabalho mesmo de empatia, como se eu estivesse passando por aquilo que essa pessoa está passando. Então é de verdade maravilhoso. O Jorge colocou aqui, ouvindo esse texto, penso na necessidade de simplificarmos ao máximo a mensagem do Evangelho para atender as mais humildes, como eu, que às vezes não entendo as palavras. Verdade, Jorge. E essa é a nossa intenção, Jorge. A gente tenta aqui de alguma forma ler o texto e traduzir de uma forma simples, trazendo aqui exemplos do dia a dia para vocês. Mas Emmanuel tem realmente um linguajar e com certeza da inteligência dele, do estudo que ele provavelmente tem dessas outras encarnações. É um espírito realmente que tem um conhecimento diferenciado e que usa as palavras de acordo com esse conhecimento que ele tem. Bom dia, Ulisses Espírita, muito bem-vindo. Antônio colocou um livro sobre Magdala, é a mulher do vaso de alabastro. Muito bem, olha aí, gente, indicações de Antônio. Alessandra, mas foram bons tempos de aula. Alê, você lembra, Alê? Que delícia, né? Eu sinto tanta saudade do nosso grupo aqui de
de estudo, nossos 5 anos, foram 5 anos, gente, de estudo, de mediunidade, um tempo maravilhoso. Ale, vamos marcar um encontro, Ale, acabando, gente, eu não vejo a hora dessa vacina chegar e ela vai chegar, eu tenho muita fé. Quando ela chegar, a gente vai se reencontrar, viu, Ale? Oi, Ale, Alexandre, meu irmão, beijo, bom dia. Roseli colocou, exatamente, o estudo nos faz abrir, exato, faz abrir aí conhecimento e também ter todo esse controle, né? Ricardo, verdade, entendo. Antônio, tem um livro sobre o cristianismo original, cujos seguidores foram exterminados pela Igreja Romana. Posso lhe enviar. Mande todos, Antônio. Eu vou compartilhar aqui com o pessoal também, que a gente ganha, né? A gente compartilhando, a gente ganha todo mundo junto aqui. Anderson, beijo. Muita conexão baixou aqui. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão chegando agora. Olha, Angel, minha internet tá só a graça. Angel, todos nós estamos passando aqui por oscilações de internet e desafios com a internet, mas vai dar tudo certo, né? A gente consegue aqui, minimamente, passando a nossa mensagem para os nossos irmãos aqui. Beijo, Ale, bom dia para você. Bora marcar, viu, Ale? Vamos combinar esse encontro aqui Precisamos, né, nos rever aqui e compartilhar o que cada um tá fazendo, porque faz um tempinho que a gente não se vê. Angel, Antônio tem um arsenal de livros. Antônio, compartilha aqui, ó. Compartilha com a gente, pra gente compartilhar aqui com todo mundo, que a gente acaba aprendendo junto, tá bom? Gente, beijo grande. Ótima quarta-feira pra vocês. Amanhã estaremos juntos novamente, 8 horas da manhã. Amanhã a gente vai falar sobre o item 58. Ante os que partiram. Olha só. Então vamos falar sobre as pessoas que estão desencarnando e como é que a gente, de alguma forma, trabalha essa questão da perda também, né? É importante a gente falar a respeito disso. Então, amanhã falaremos sobre esse assunto. É isso? É isso aí. E outra coisa, outro recadinho que eu queria passar antes de sair, é que sábado, eu com Roseli e Eduardo estaremos fazendo a nossa live de sábado às 9 horas. E eu queria compartilhar o tema com vocês, que vai ser maravilhoso. Espero vocês todos, sábado, 9 horas, lá no YouTube, no canal Luz da Alma. Nós vamos falar sobre as novas formações familiares. Já me mandaram, né, também aí na caixinha de perguntas, quando eu mandei, né, sugestões aqui de temas, pediram para mim esse tema e a gente vai falar sobre ele, sobre novas formações familiares. E aqui a gente está falando de vários tipos de formações familiares, daqueles casais que se separam e de repente juntam duas famílias, né, e todo mundo convive muito bem, daquelas pessoas que adotam crianças, como é que é isso, essa nova formação familiar, desses espíritos que se juntam, né, em uniões homoafetivas também, nós vamos falar a respeito disso. Então vai ser uma live muito gostosa para explicar tudo isso daí para vocês. Espero vocês então no sábado às 21 horas para falar de novas formações familiares, tá bom? Então, gente, beijo grande. Eu vi que alguém mandou uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Ah, não, já mandaram outras sugestões aqui de tema, maravilhoso. Manda pra gente, os livros e os temas que vocês querem ver aqui, a gente vai tentando encaixar. Aqueles temas que a gente vê que é bem específicos que vocês pedem, eu ao invés de fazer live, eu acabo fazendo posts, tá? Falando a respeito do tema, porque muitas vezes é um tema muito específico e não dá para fazer uma live de 1 hora, porque são dúvidas bem pontuais. Então, nesses casos, a gente vai divulgando aqui pontualmente através dos posts que eu faço diários, tá bom? Gente, beijo grande, ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.